O que ninguém te fala sobre produtividade sustentável? Porque tantas pessoas vivem cansadas mesmo sendo tão competentes. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou contar tudinho para você. Durante muito tempo, muita gente acreditou que produtividade saudável significava simplesmente fazer mais, ser mais disciplinado, mais focado, mais produtivo. Mas vivendo alguns processos na minha vida, eu comecei a perceber uma coisa. O problema de muitas pessoas não é a falta de capacidade, é a falta de sustentação. Porque existem pessoas que são extremamente competentes, mas vivem oscilando entre extremos. Produzem demais até se abandonarem. Depois entram em exaustão, param tudo, tentam recomeçar e o ciclo se repete. E talvez produtividade saudável tenha muito menos relação com performance e muito mais relação com estrutura, ancoragem e proteção contra os extremos. Quando eu falo sobre estrutura, eu não estou falando sobre uma vida rígida. Estrutura não é prisão, estrutura é sustentação. É aquilo que impede a vida de virar apenas uma reação, um improviso constante ou sobrevivência emocional. Muita gente vive tentando resolver tudo no limite, apagando incêndio, correndo, tentando dar conta, se reorganizando o tempo inteiro. E isso cansa profundamente o sistema emocional. Estrutura são pontos mínimos de sustentação. Às vezes são coisas simples, um horário minimamente organizado, uma rotina básica, clareza sobre suas prioridades, uma alimentação minimamente cuidada, momentos de pausa. Porque sem estrutura a pessoa começa a se perder de si mesma no meio de tantas demandas. E existe uma outra coisa muito importante, que é a ancoragem. Porque ninguém vive equilibrado o tempo todo. A vida desorganiza, as emoções oscilam, as demandas aumentam. Mas as pessoas emocionalmente mais sustentáveis geralmente têm algo que ajuda elas a voltar para o eixo. Ancoragem é isso. São práticas, hábitos ou referências que impedem você de desaparecer emocionalmente dentro da própria rotina. Pode ser uma oração, terapia, escrita, uma atividade física, momentos de silêncio, uma rotina mínima ou até mesmo pequenos check-ins consigo mesma. A pessoa ancorada não é a que nunca se desequilibra, é a que percebe mais cedo quando começou a se perder. Talvez essa seja a parte mais importante. Muita gente vive entre extremos, ou produz excessivamente ou paralisa, ou tenta controlar tudo ou abandona tudo, ou entra em hiperfoco ou esgotamento. E extremos cansam muito o sistema nervoso. Por isso hoje eu acredito que produtividade saudável não é viver em alta performance constante, é construir uma vida sustentável, é conseguir trabalhar sem se abandonar, descansar sem se culpar, crescer sem adoecer no processo. Porque existem conquistas que deixam de fazer sentido quando custam a própria saúde emocional de alguém. E talvez maturidade seja isso também. Perceber que a constância saudável não nasce da pressão constante, ela nasce de sustentação. Hoje eu acredito muito mais em construções consistentes do que em movimentos extremos, porque no final não é sobre fazer tudo, é sobre conseguir continuar sendo você enquanto você constrói a sua vida, sua carreira, seus projetos, de forma que façam sentido para você.